Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu quero ser, Senhor.
dia, Pedro. Bom dia, Thales. Bom dia, igreja. Na lição dessa semana, iremos recapitular a lição dos adolescentes. Nesse momento, iremos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma semana. Agradecido, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Agradecido, Senhor Deus, pelas tuas bênçãos. Te convidamos, Senhor Deus, para que esteja conosco, nos abençoando, Pai, no culto e também, Senhor Deus, nos abençoando na lição da Escola Sabatina que será recapitulada agora. Por favor, Senhor Deus, te clamamos e te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. A lição, Pedro, está fantástica. A lição vai estar falando sobre Josias. E qual é o título da lição? Você lembra? Se eu não me engano, é limpeza da casa? Quase isso. Opa. Limpando a casa. Quase. O texto-chave se encontra em 2 Reis 22, versículo 2. E diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Fantástico. Josias não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E olha a menção que é dita sobre Josias. Quem não gostaria, né, Pedro, de receber essa menção? Quem não gostaria de ser um Josias? Você não gostaria que alguém falasse isso de você? Pedro, um servo de Deus que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Que honra, né? Que honra seria para todos nós se fôssemos assim como Josias. Mas podemos ser como ele. Basta seguir os caminhos de Jesus. Então, vamos aprender um pouco mais sobre quem era Josias. Não sei se você sabe, Pedro, mas Josias ele assumiu o trono quando tinha apenas 8 anos de idade. Exato, era uma criança ainda, com uma grande responsabilidade, pois o governo que tinham deixado para ele, né, era trazer o povo de Israel a se arrepender de seus pecados, a voltar para os caminhos de Deus, o que é muito difícil, o que tornou o reinado de Josias muito difícil. Sabe, os reis do passado, os reis antes dele, tinham errado, feito com que o povo transgredisse a lei de Deus, feito com que o povo se desviasse dos caminhos de Deus, adorando ídolos, adorando deuses pagãos, trazendo esses deuses para dentro da nação de Israel, até mesmo para dentro do templo. Agora, Josias, uma criança de 8 anos, tinha a missão de trazer esse povo novamente para os caminhos de Deus. Difícil, né? Com certeza. Mas você acha que Josias conseguiu? Sim, mas se na palavra fala que ele fez o que era reto perante o Senhor. Exatamente. Olha, vamos lá. Então, como que nessa caminhada Josias conseguiu fazer com que o povo voltasse aos caminhos dele? Sabe como? Toda caminhada precisa de um passo. E sabe qual foi o primeiro passo de Josias? Foi reparar o tempo? Exato, foi reparar o templo. Mas de que forma? Ele começou a limpar todo Israel. Ele começou com um processo de limpeza, limpando a casa. E ele começou primeiro pela casa de Deus. Foi até o templo e começou a tirar de lá tudo que não agradava a Deus. Os ídolos, as imagens, tudo que era de origem pagão. Então, assim ele fez. E nessa limpeza, sabe o que ele achou? O livro da lei? O livro da lei, que é os 10 mandamentos. E isso o ajudou muito. Quando foi apresentado a ele esse manuscrito, ele leu. E ao ler, ele chegou a rasgar suas vestes. Sabe por quê? Porque ali ele tinha visto o certo. Ele tinha visto, através da lei, o erro do seu povo. Porque a lei é isso. É como um espelho que nos mostra o nosso erro.
a lei não é capaz de limpar o nosso pecado, mas de apontar o nosso pecado. Então, ao ver isso, imagino até que talvez Josias tenha chorado pelo tanto que o povo se desviou do caminho de Deus, pelo tanto que o povo se assemelhou a povos pagãos. Então, Josias, ele se apresenta a toda a nação de Israel, lê aquelas leis, clamando para que o povo voltasse a seguir os caminhos de Deus, clamando para que o povo deixasse seus pecados e caminhasse nos caminhos de Deus, que ouvisse o novo. Sabe, Pedro, eu vou pedir para você agora abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 1, certo? versículo 8. 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você acha que o rei Josias conhecia o que Josué escreveu? Eu acho, provavelmente sim, eu não sei. Com certeza que sim, porque o rei Josias, ele faz exatamente o que Josué fala. Ele guarda no coração dele as leis de Deus e ele não fica quieto. Ele apenas não as cumpre, mas também fala dela para toda a nação, para que a nação de Israel pudesse meditar na lei de Deus de dia e de noite, para que assim não pecasse contra o Senhor. Algo bem interessante que podemos destacar é que a Bíblia nos tempos de hoje tem sido tratada como um objeto. Os cristãos hoje em dia não leem a Bíblia. A Bíblia tem sido um objeto cheio de poeira que ninguém lê. E sabe, a Bíblia é o nosso manual que nos orienta a qual caminho seguir, o que faz bem e o que faz mal para nós. A Bíblia é isso. Então, devemos fazer como Josias fez. Não devemos deixar a Bíblia escondida, mas ao encontrá-la, devemos ler, aprender, guardar no coração, e não apenas isso, também falar dela para as outras pessoas. Porque, Pedro, o cristão é a Bíblia, deve ser a Bíblia que muitas pessoas não leem. Mas, Pedro, agora, depois de ter falado sobre Josias, sobre a sua grande missão, eu peço para que você abra sua Bíblia em Reis, 1 Reis 13, versículo 2. Que diz assim: clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Olha só, então Josias já tinha sido predito por profeta no passado. Então Josias, ele faz parte de uma profecia do passado. Mas ele poderia simplesmente seguir, como não seguir. Deus sabia que se ele seguisse a lei dele, a palavra dele, e andasse pelos seus caminhos, ele seria um rei diferenciado, que traria o povo de Israel para perto dele. Sim.
Mas também Josias tinha a opção de não seguir. Então, sabe o que foi determinante para que Josias escutasse e cumprisse a vontade de Deus? Sim. O quê? Educação que ele teve em casa com a mãe dele. Excelente a educação que ele teve em casa. Sabe qual era o nome da mãe dele? Agora eu não me lembro. Gedite. E essa mulher é uma mulher mencionada na Bíblia pela a educação que ela deu para o seu filho. Com 8 anos, ele já era rei. Porém, não tinha toda uma maturidade como os outros reis no passado. E precisava, então, receber essa educação. E sua mãe era uma mulher muito apegada à palavra de Deus, que cumpria à risca tudo o que o Senhor mandava. E tudo o que ela sabia, ela passou para o seu filho. Fazendo então de Josias um homem temente a Deus. Então, devemos sim ouvir nossos pais, ouvir os mais velhos, porque eles têm maturidade. E quando tem maturidade associada a temer a Deus, então saberemos que estamos andando pelo caminho de Deus, um caminho correto. Sabe, Deus tem o melhor para nós. Deus deseja que venhamos caminhar pelos caminhos dele. Deus deseja que cumpramos a sua palavra, a sua lei. Mas não por ser um rei, um Deus autoritário, mas sim porque ele nos ama. E sabe que a sua lei é uma lei de amor. Porque quando não seguimos o caminho de Deus, não seguimos a sua lei, o pecado nos traz consequências. E nos traz mal, não somente para a nossa saúde, mas também por toda uma vida. Então, Pedro, eu convido você e a igreja para seguir o caminho de Deus, meditar na lei de Deus, de dia e de noite, e permitir ser usado. Nesse momento, vamos fazer uma oração? Certo. Oremos então. Maravilhoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa lição. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo aprendizado. Pai, por favor, ajude-nos a ser um Josias. Caminhar, Senhor Deus, pelo caminho que a Tua Bíblia nos orienta. Pois ela, ó Pai, é lâmpada para nossos pés. Pai, por favor, sê, pois, conosco, nos abençoando e nos guardando. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Nesse sábado acaba o ciclo desse trimestre. Eu quero motivar vocês a estudarem a lição da Escola Sabatina do novo trimestre. Que Deus nos abençoe. Amém. Informativo Mundial das Missões. O amigo engraxate. William era engraxate no Chipre, e certo dia um homem sentou-se em sua cadeira e falou em búlgaro. Como você está? William ficou surpreso. Ninguém lhe havia feito essa pergunta há 10 anos, desde que se mudara da Bulgária. O homem, que se chamava Philip, acrescentou: Jesus ama a todos, não importa a situação que estamos. William tinha problemas com tabaco e bebidas, e por isso aquela frase foi ainda mais marcante ao seu coração. Diariamente, Philip ia no mesmo ponto que William trabalhava e conversava sobre Jesus com engraxate. William começou a se abrir, comentando que tinha perdido um bom emprego ao chegar no Chipre e se envolvido com vícios logo em seguida. Por causa dos vícios, sua família o tinha expulsado de casa e atualmente ele dormia no chão de um prédio abandonado. Mas durante as conversas com Philip, William começou a entender o amor de Deus e então desejou ser transformado.
Ele passou a frequentar um grupo de estudos bíblicos da Igreja Adventista no idioma búlgaro, conduzido por Philip. Com o tempo, William largou seus vícios, aceitou Jesus totalmente em sua vida e em 2018 foi batizado. Logo em seguida, sua família o aceitou de volta e ele encontrou um emprego mais rentável com folgas aos sábados, uma raridade no Chipre. Hoje, William afirma que sempre que conhece uma pessoa, procura falar sobre sua transformação através de Cristo Jesus. Parte da oferta do trimestre ajudará na construção de uma igreja em um centro comunitário em Nicósia, Chipre. O país tem apenas 103 adventistas e nenhuma igreja própria. Por isso, a sua oferta terá um tremendo impacto. Você ainda ajudará neste trimestre a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega, e estabelecer uma igreja em Nova Belgrado, Sérvia. Este é o último sábado do trimestre, a última oportunidade de você ajudar esses projetos da divisão transeuropeia. Por isso, sejamos liberais. Provai e vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas. Da igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade. Da igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita. Da igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade. Da igreja de Gleba H,
reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus! Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. É para que nós continuemos ouvindo testemunhos tão abençoados como esse, é que eu e você precisamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus, devolvendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, sendo adoradores por excelência. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus, Ele fez uma promessa e a tua palavra não cumpre. Ele diz: provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Nós precisamos confiar plenamente na palavra de Deus e honrar o Senhor com fidelidade, primeiro com a nossa vida e depois com tudo que temos e que somos. Que Deus Ele possa nos abençoar grandiosamente. Nós, aqui em nossa igreja, estamos tendo os nossos plantões aos sábados, de 3h30 da tarde às 5h30. A nossa igreja ela está aberta para atendimento para você que é um adorador fiel, você que deseja devolver os seus dízimos, as suas ofertas. A nossa igreja, dentro desse horário, estará aberta para te atender. Meu querido irmão, que Deus Ele te abençoe e que nada falte para você. Ele disse: eu honro aqueles que me honram, porém os que me desprezam são desmerecidos. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu estou aqui com o meu dízimo, porque eu também tenho lutado para ser esse fiel adorador, esse adorador por excelência. E vou aqui estar honrando o nosso Deus. Que você aí na sua casa possa estar também separando os seus dízimos, as suas ofertas. Se porventura, meu querido irmão, minha irmã, você tem alguma dificuldade para estar aqui nos plantões aos sábados, para vir à igreja dentro desse horário, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, com o nosso pastor, e eles estarão te visitando, eles estarão indo até você para que você possa ser fiel ao nosso Deus. Vamos agora fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, pela tua santa igreja, porque o Senhor tem um povo fiel aqui nessa terra, Pai, que tem oferecido o melhor de suas vidas no seu altar e que tem sido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E essa, meu Deus, tem sido a bênção e a condição do seu evangelho está sendo anunciado a todo mundo e a toda criatura. Meu Deus, que verdadeiramente as tuas bênçãos possam nos alcançar e que nós tenhamos sempre motivos para exaltar e glorificar o teu santo nome, através das nossas fidelidades, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar.
prestando atenção em adoração. Olá, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês a história de um garoto chamado Pedro. Certa vez, Pedro foi com a sua família à igreja e no momento da adoração infantil, o professor falou sobre os dízimos e as ofertas. Ele explicou que as crianças também devem dizimar e ofertar. E no final, ele entregou um cartão para cada criança. No momento do culto, o pastor pregou sobre Malaquias 3:10 e ensinou que nós não devemos dizer que damos ou pagamos o dízimo. O correto é dizer que devolvemos. Ele também explicou que o dízimo é usado para pregar sobre a palavra de Deus, para espalhar o amor de Deus a todas as pessoas. O culto terminou e a família foi para casa. Após o almoço, Pedro chamou o papai e a mamãe para conversar e disse: "No domingo passado eu fui até a casa da vovó e ela me deu R$10. Será que devo tirar o dízimo desse dinheiro?" "Mas você sabe quanto deve colocar no envelope?" "Sim, o pastor disse que a cada 10 partes devemos devolver uma parte. R$10, R$1. Só não entendo uma coisa. O pastor disse que Deus é o dono de tudo. Então por que existe essa regra de devolvermos o dízimo?" "Porque não quer que sejamos egoístas. Deus quer que sejamos generosos." Isso faz sentido. Outro dia eu estava na casa da vovó com o Tiago e ela foi colocar suco para nós. Eu fiquei olhando para ver se ela colocaria no meu copo também. E uma vez ficou menos no meu copo e eu reclamei. Depois fiquei com uma vergonha. Outra coisa que não compreendo é que diferença faz uma moeda de R$1 na tesouraria da igreja. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito, disse a mamãe. Você deve ser fiel agora que tem pouco, para que quando tiver muito, você possa ser fiel também. E tem mais. O pouco de um com o pouco de outro, o bastante de um com o bastante de outro, tudo isso dá um bom resultado para o trabalho de Deus. Sim, Deus sabe de todas as coisas, disse Pedro. O que ele pede é igual para todos, uma parte de 10. Quem ganha pouco, devolve pouco. Quem ganha mais, devolve mais. Porém, o mais importante é que todos sejam fiéis. Que história maravilhosa, não é verdade? Ela nos ensina a sermos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. E lembrem-se sempre, quem segue as regras divinas tem paz no coração, vive tranquilo e feliz. O nosso verso bíblico está escrito no livro de Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós sabemos que o Senhor é o dono de tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor.
Bom dia, um feliz sábado a todos. Que alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estarmos aqui juntos para buscarmos o nosso Deus, para juntos adorarmos a Deus e estudarmos um pouco da sua palavra e juntos compartilharmos dessa maravilha, esse alimento espiritual que é a palavra de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é para nós esse alimento que não perece, mas que subsiste para a vida eterna. Eu quero estudar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, com você, igreja do Senhor, a palavra de Deus e meditar um pouco no livro de Salmos. Salmos que é um livro muito estudado, é um livro muito conhecido. Tem muitas pessoas que têm até o costume de, na sua casa, deixar as suas Bíblias abertas no Salmo 91 ou então no Salmos 23. Mas eu quero aqui dizer que esse livro, todo ele é uma bênção. O livro de Salmos é um livro que tem 150 capítulos. É um livro que é o maior livro da Bíblia. E é também o livro que tem o maior capítulo da Bíblia. O Salmos 91, ele traz para a nossa meditação muitas bênçãos. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles são como uma introdução de todo o livro de Salmos. E é justamente no Salmo de número 1 que eu quero me concentrar com vocês, para junto nós estudarmos a palavra de Deus. E o Espírito Santo irá falar ao nosso coração. Mas antes de nós adentrarmos aqui na palavra de Deus, eu gostaria de orar com vocês. Por favor, no seu lugar, incline a tua cabeça e vamos pedir a orientação e a direção do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Que alegria, ó meu Deus, arde em nossos corações podermos entrar em tua presença para juntos estudarmos a tua palavra. Queremos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Santo Espírito venha ser aquele que venha conduzir essa mensagem e que venha direcionar a vida de cada um dos seus filhos que aqui estão para te buscar e para te adorar. Pai Santo, fale conosco, tome a direção, ó Pai, para que possamos verdadeiramente sermos abençoados, sermos fortalecidos, sermos edificados pela tua santa palavra. Te rogamos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero estudar com vocês, como eu já disse anteriormente, os Salmos de número 1. O primeiro Salmos da Bíblia. O interessante é que esses salmos, os grandes estudiosos, os grandes teólogos, eles chamam esse salmo de umbral. Ele é um salmo que não revela aqui o seu autor. Ele tem um título
que foi designada a ele como o justo e o ímpio. E dentro dessa mensagem, eu e você podemos extrair lições e instruções maravilhosas de Deus para nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz assim, nós iremos ler do 1 ao 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que mensagem abençoada! Que mensagem poderosa! E que nós podemos extrair da palavra de Deus diretrizes para que eu e você possamos colocar em prática nas nossas vidas. O interessante, meu irmão, que Deus aqui, ele começa a falar do justo. E ele começa a falar daquilo que o justo não faz. Ele poderia iniciar falando daquilo que o justo faz, mas ele inicia com aquilo que o justo não faz. Não anda, não se detém, não se assenta. Essas palavras são 3 verbos que apresentam em ordem crescente de intensidade as etapas de uma vida de erros, de uma vida dedicada ao mal. Andar no caminho por onde vão os ímpios significa confessar-se e conformar com os costumes mundanos. A palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele nos adverte justamente a isso, a não andarmos de conformidade com esse mundo de pecado. Então, a primeira atenção, aquilo que nos chama a atenção no verso, entre esse primeiro não, é justamente a instrução de não andar segundo o conselho dos ímpios. A segunda, ou o segundo não, ele significa
não estar no caminho dos pecadores, deter-se para associar-se com os rebeldes, que tenham caído sobre o feitiço do pecado e com a tentação. E a terceira coisa que nos chama a atenção, o terceiro não, sentar-se na roda dos escarnecedores, que também significa unir-se, como que de forma definitiva, com um grupo de pecadores. Meu querido irmão e minha querida irmã, essas palavras que agora Deus Ele usa para enaltecer o seu justo, o seu fiel, Ele agora usa não, bem-aventurado, feliz, como diz a palavra de Deus, ditoso, é esse varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos escarnecedores. Meus queridos irmãos, quando a gente começa a meditar nesses nãos, nos arremete o pensamento para os mandamentos de Deus. A lei moral do Senhor que, para mim e para você, são instruções vindas do próprio Deus, direcionada das mãos de Deus, do dedo de Deus. E Ele também, de uma forma negativa, apresenta como seria o fiel, como deveria andar os seus filhos, como estaria sempre em tua presença o teu povo, não tendo outros deuses, senão somente o Senhor, não adorando e nem fazendo para si imagens de escultura, não prestando culto a elas, não tendo o nome do nosso Deus em vão. Esses nãos, eles sumam para a nossa vida como grandes bênçãos do Senhor. São bênçãos que, se eu e você trazermos para nós e aplicarmos em nossas vidas, nós iremos andar sempre na presença de Deus. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8 e 9, ali apresenta a história de Noé. E a palavra de Deus, ela começa dando um testemunho sobre Noé, dizendo que Noé era um homem íntegro e reto entre os seus contemporâneos, e que Noé andava com Deus. E se eu e você queremos andar com Deus, precisamos nos desviar de tudo aquilo que o desagrada. Precisamos nos afastar. Precisamos fugir da aparência do mal, para que entre você e Deus, para que entre eu e o meu Deus haja um sincero relacionamento, haja um comprometimento, haja um acordo. E a palavra de Deus diz no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 3, que não pode andar dois juntos se entre eles não tiver acordo. Nós precisamos andar com Deus. Precisamos ter comprometimento com esse nosso Deus.
Do versículo 3 ao 6, a Bíblia, ela fala sobre a bênção que o justo ele recebe, mas também, infelizmente, do castigo que o ímpio ele atrai para si por meio de uma vida distante de Deus. E o resultado de uma vida consagrada a Deus por meio de obedecer a tua palavra são prometidas as 3 bênçãos que nós encontramos dentro desse contexto. A primeira é viver uma vida útil e produzir os frutos do Espírito Santo. Quando eu e você nos esforçamos para dar ouvido à voz de Deus e obedecer a tua palavra, e agora consagramos a nossa vida a esse Deus, nós então estaremos diante do nosso Deus como um instrumento da tua vontade. E Deus nos concede o seu Espírito e as bênçãos espirituais, como está descrita lá em Gálatas 5, versículo 22 ao 23. A segunda bênção é que sempre está sadio e vigoroso. Quando eu e você escolhemos obedecer a voz de Deus, nos achegarmos à sua presença e andar com Ele, nós vamos estar firmes com o Senhor. Vamos estar firmes em sua palavra. É como Jesus disse, nós seremos uma casa edificada sobre a rocha. E por mais que venham os momentos difíceis, as lutas, as dificuldades, eu e você, porque estamos alicerçados em Cristo Jesus, em sua palavra, nós não iremos nos abalar. E a terceira bênção que nós encontramos aqui são que nós iríamos ser prósperos, prosperar naquilo que fizer. Assim como a árvore, ela se arraiga na terra e firma-se sobre a umidade do manancial. Também as pessoas justas criam raízes na fonte da salvação e dali obtém o alimento. Está sempre firme, sólida. E como eu já disse, ainda que enfrentemos lutas, dificuldades, ainda que passamos por provas, quanto mais intensa é a prova, é as lutas, mais profunda as nossas raízes elas serão, e mais se agarrará e se apegará ao nosso Deus. Eu e você temos o privilégio de hoje decidirmos fazer a vontade de Deus. Eu e você podemos ser descritos como esse feliz, esse bem-aventurado, que é descrito aqui nos Salmos 1. E se assim, com uma vida consagrada no altar de Deus, entregando nossos caminhos ao Senhor e confiando plenamente nele,
Ele ministrará a obra da sua vontade sobre nós. Ele fará com que a sua justiça se levante em nosso favor. Ele fará com que as bênçãos espirituais e também as bênçãos materiais, ela nos alcance. Meus amigos, nós, eu e você, temos sim o privilégio, a oportunidade de extrairmos lições práticas para nossas vidas deste livro. E eu convido você, meu querido irmão e minha querida irmã, para se entregar a Deus, se desviando do pecado, se desviando do engano, se desviando daquilo que irá se distanciar da graça de Deus e se entregando a Ele em espírito e em verdade. Deus está convidando a mim e a você para ser um justo, aquele que o teme e aquele que faz a sua vontade, não em alguns momentos, mas a todo tempo. Que eu e você possamos ser sustentados por essa palavra e possamos viver na prática esse relacionamento que agrada a Deus. Nós iremos agora ouvir um lindo louvor com a nossa querida irmã Janaína. E logo após, nós iremos orar.
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria, Senhor, e que bênção é poder estudar a Tua Palavra. Meditar, meu Deus, um pouco nas Suas instruções, aquilo que o Senhor deixou descrito para que eu e os meus irmãos pudéssemos sermos alimentados, direcionados para uma vida de bênção, para uma vida de relacionamento com o Senhor, para que, por meio dessa integridade, Senhor, nós pudéssemos, então, viver uma vida de retidão e obediência ao Senhor até a Tua volta. Meu Pai, e que alegria ver que a Tua Palavra, por meio desse relacionamento, meu Deus, por meio desse temor, dela também advém bênçãos para nossas vidas. Meu Deus, eu estava meditando em um livro de Salmos, ele começa com a bem-aventurança no Salmo 1, e ele termina com aleluias no Salmo 150. Meu Deus, isso nos leva a pensar e a entender de que o Senhor é um Deus que nos ama, ó Pai. Nos ama de maneira ou de um modo incondicional e que o Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor deseja com que eu e os meus irmãos vivamos uma vida de retidão na Tua presença. Meu Deus, a Tua palavra diz que os Teus olhos, eles passeiam sobre toda a terra, ó Pai, para se fazer forte, para que o Senhor venha se fazer forte com aqueles que têm um coração voltado para Ti. Aqueles, meu Deus, que desejam andar na Tua presença. Foi por isso que os Seus olhos pôde encontrar pessoas como Enoque, Abraão, pessoas, meu Deus, como Noé, como Davi. E os Seus olhos continuam, meu Deus, voltado para cá. E mesmo em meio, meu Deus, a esse mundo caído, a esse mundo de pecado, a esse mundo, ó Pai, em que está cada vez mais difícil suportar viver nele, sabemos que se aproxima o fim. Ainda assim, ó Pai, os Teus olhos estão aqui postos, para que o propósito de se fazer firme com aqueles que têm um coração voltado para Ti, para com que aqueles que têm uma aliança com o Senhor, aqueles que andam na Tua presença, possam ser abençoados, ó Pai, e possam continuar testificando e testemunhando do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que tem nos guiado a toda a verdade. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo,
e que nós possamos sair da tua presença totalmente sustentado pela tua santa palavra, pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor possa fazer com que todos que ouviram, meu Deus, a tua palavra, todos que aqui conosco estão adorando o teu nome, seja um motivo de honra, de glória e de louvor para o teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém.